Gente, algumas coisas precisam ser ditas. A IELB sempre atuou em favor de pessoas que sofrem. Nós não podemos pensar que estamos começando. E para exemplificar, eu quero dizer que em 1957 foi fundada a Liga de Servas. E uma das principais motivações foi de exercer misericórdia às pessoas necessitadas. Eu até, quando falo da ação social, digo o primeiro departamento de ação social da IELB chamou-se Liga de Servas. Então, isso é importante registrar. Em 2008, nós tivemos uma situação bastante forte. E uma reportagem na época diz o seguinte: foram 24 vítimas fatais apenas em Blumenau, Santa Catarina. Cerca de 2.100 construções danificadas ou destruídas pelos deslizamentos de terra, onde quase 25 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. Neste momento, a IELB mobilizou um grande volume de dinheiro. E quando eu digo IELB, não é diretoria nacional. Alguns se referem como IELB sendo diretoria nacional, mas nós que estamos lá dentro, para nós IELB são vocês. A gente é apenas a diretoria, né? Então, houve um primeiro momento de grande mobilização para atuação. Naquele momento, a expressão foi usada, campanha especial. Em 2014, eu fui eleito como vice-presidente de ação social e o primeiro convite internacional que eu recebi veio assinado pelo presidente da LCMS e também pelo Dr. Ross Johnson para a Conferência de Resposta a Desastres em Fort Wayne, 23 a 26 de setembro de 2014. Ali, o conceito de resposta a desastre foi trazido para a IELB. Eu não conhecia esse conceito e ele não fazia parte do nosso vocabulário. A partir de lá, nós passamos a usar isso. Mas 21 de abril de 2015, vejam a data de hoje. Isso, quando eu estava preparando, me veio à mente exatamente um aniversário de uma situação difícil, 9 anos. O tornado de Xanxerê destruiu quase metade da cidade. Nos dias 25 e 26 de abril, daquela mesma semana, no final de semana, o departamento de ação, aliás, os departamentos estavam reunidos e o departamento de ação social fez a seguinte resolução: Fundo de Apoio a Projetos da IELB, o famoso FAP. O departamento decide que os membros da coordenação do FAP tenham autonomia para regulamentar o funcionamento do Fundo de Enfrentamento a Desastres Naturais e que seja homologado pela diretoria nacional. O departamento entendeu imediatamente de que isso era FAP. E naquele momento, na reunião, nós damos este nome. Mas, na quarta-feira seguinte, a resolução 54 da diretoria nacional, ela já fala em cumprimento a essa resolução, ela então estabelece o regulamento do Fundo de Resposta a Desastres. E pontos muito simples estão ali. E estes a igreja precisa compreender para saber qual é o papel de cada um. O fundo destina-se a emergências e calamidades causadas por desastres naturais. O fundo poderá receber doações em qualquer tempo e será alimentado de forma especial em situações de desastre, por meio de campanhas específicas. A qualquer tempo, um congresso, uma congregação, uma pessoa pode doar dinheiro. E ele vai ficar lá e só vai ser usado em situação de desastre. Agora, quando há uma situação e alguém está atuando, então sim pode-se estabelecer uma campanha. Não se estabelece uma campanha pública pedindo dinheiro se não tiver uma congregação que vai usar e colocar esse dinheiro em uso. Mas é claro, quando dá uma catástrofe, imediatamente começam a vir doações. Porque as pessoas lembram e doam. Mas nem sempre vai exatamente para aquela situação se uma congregação não se envolver. Terceiro ponto, a liberação do recurso se dará por meio da concordância da equipe do FAP ou, se necessário, por 3 membros da diretoria nacional após a definição de um ou mais focos de atuação por parte da congregação local.
Nós não depositamos dinheiro para a defesa civil, autarquias ou outras, porque entendemos que o dinheiro que veio para cá, veio para a igreja fazer o trabalho de ponta. Se alguém quer doar para a defesa civil, pode doar, vai ser usado, mas aquele dinheiro que vem para cá não pode sair daqui para fora da igreja. E essa compreensão às vezes não é clara. Aí, por que não manda para lá? Não posso mandar, não posso. Esse é um dinheiro que a igreja entendeu que a igreja quer administrar na ponta. O recurso será administrado por uma ou mais congregações da IELB de acordo com a gestão e volume de trabalho assumido. Taquari foi o distrito que assumiu no primeiro momento. Depois, congregações passaram a assumir, mas não outras instituições. A congregação que receber recursos prestará contas ao FAP, em forma de relatório das ações e dos investimentos emergenciais. Já teve situação de desastre, onde a congregação diz, se tem que depois ainda fazer o trabalho de relatório, nós não vamos nos envolver. Paciência, não vou poder fazer nada. Nós não temos equipe nacional para ir fazer o trabalho de ponta. Então, assim que funciona, porque às vezes se pensa que a igreja precisa estar se envolvendo em todos. Se a congregação local não se envolver, não vai sair dinheiro de Porto Alegre para lá. Se você se sentiu motivado a doar, ele não vai ser usado em outra coisa, a não ser em desastre, mas de repente não no desastre que motivou você a doar. Entenderam o assunto? O último ponto. Após a resposta emergencial, as fases de reabilitação e mitigação dos efeitos do desastre necessitam planos estratégicos que envolvem inclusive as vítimas no planejamento e execução da obra. Essa fase necessita de planejamento elaborado e prestação legal de contas ao FAP. Na primeira semana você pode comprar água e pão e não ter nota, porque ninguém tem nota. Mas quando você vai começar a reconstruir casas, quando você vai começar a mexer com volume maior, as coisas têm que ser do modo contábil que devem ser. Inclusive, primeiro a congregação, para tirar o dinheiro da conta, precisa desta legalidade. E também esta legalidade interna nos serve de prestação de contas, porque o dinheiro saiu da conta da IELB para lá. Um plano que não deu certo. Eu quero apresentar algo que nós tentamos e não deu certo. Entre 2018 e 2022, o DAS promoveu um cadastro de voluntários. E a gente cadastrou, foi divulgando, chegamos a 54 nomes. Mas os 54 nomes não tinha 2 vizinhos. Era tudo distante, Não deu para fazer nada naquilo que era o objetivo, porque nós achávamos, vai dar 1000, Mas depois entendemos por que não deu tanta gente. Porque nós não tínhamos uma proposta do que fazer. Hoje, se nós promovermos um cadastro de resposta a desastre, nós vamos ter gente. E nós vamos ter foco. Eu não tenho aqui autorização para dizer exatamente o que vamos fazer, porque nem eu sei, mas eu tenho algumas ideias. Nós precisamos regionalmente, eu acho que em 2 pontos do Rio Grande do Sul, ter núcleos Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Por que eu digo isso? Esses lugares nós temos uma grande densidade de luteranos e tivemos incidência de desastres. E ter então alguma forma, núcleo de treinamento, talvez ano que vem, de cadastramento e de trabalho para estarmos preparados para pessoas se deslocarem até um local e fazer algo. Porque hoje a nossa atuação aconteceu aqui, nos pegou de surpresa e vamos tentar fazer. Nós podemos nos organizar e de repente com 10, com 15 dias depois vai um grupo e ele vai exatamente trabalhar e reconstruir. Essa minha visão de futuro dentro da equipe do FAP neste momento. Já falei disso. Quero dizer que mesmo sem treinamentos e tudo mais, nestes 10 anos que estou na diretoria nacional, eu acho que todos os desastres, pequenos, médios e maiores que ocorreram, onde havia uma congregação luterana, houve trabalho
de emergência e de resposta e reconstrução. Nós precisamos assumir que sempre algumas pessoas de cada lugar se envolveram de peito aberto e foram fazer. Então, às vezes se coloca assim, agora a igreja vai fazer. Não é verdade. Agora nós estamos nos organizando de uma forma mais concreta, talvez até temos que evitar que nos tornemos burocráticos agora, para manter a simplicidade, mas especialmente a capacidade. A credibilidade. É normal chegar doação quando um desastre ocorre. A igreja acredita no Fundo de Resposta a Desastre. Aconteceu em Mimoso do Sul, a gente estava dialogando, nós não tínhamos feito nenhuma divulgação nacional e já veio doação. Isso é importante. E aí o pastor Elemar antes mostrou, internamente e externamente, nós temos que manter a credibilidade. E credibilidade é aplicar e dizer onde aplicou. O relatório, ele tem necessidade, ele é necessário. Não dá para achar que aquilo ali é um trabalho burocrático desnecessário. Porque o doador, ele participa da chegada da sua doação por meio do relatório. Ele está distante, mas ele está tão empenhado no resultado quanto você que está pondo a mão na massa. Aí tenho duas telas, eu acho que agora. Desafios. Atuar de forma coordenada. São um desafio, e aí eu tenho pensamentos regionalizados. Os coordenadores do FAP, que até hoje não sabiam exatamente qual é o seu papel, aqui vai estar um. Esse foco vai ser um trabalho dos coordenadores do FAP. Fazer o diagnóstico em cada situação, já foi falado. Planejar a ação com foco nas pessoas. Eu não vou aqui falar mais de teologia da cruz, a gente já ouviu 2 dias, toda a nossa motivação já está clara para nós. Então eu estou indo direto ao ponto. A igreja testemunha e trabalha pela eternidade das pessoas. Não adianta reconstruir uma bela casa, e se a pessoa depois ela sai e ela pensa que mereceu a casa, e de que essa casa não foi um presente que Jesus devolveu a ela por meio do seu povo. Ela precisa estar ciente de que Deus a visitou por meio da igreja e fez a obra de reconstrução. A emergência imediata é suprida por ações do tipo reação. Tem gente que reage até mesmo por sentimento de culpa. Diz, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, porque daqui na próxima vez o desastre atinge minha casa. Esse tipo de ajuda existe, mas esse não deve ser o da igreja. A igreja precisa fazer um trabalho consciente, organizado e com foco no testemunho da cruz e especialmente na revelação do amor. Nós queremos ajudar a reconstruir a vida das pessoas. Desafios, a equipe de voluntários, já falei, treinamento específico, falar mais sobre o tema nas nossas congregações. Tem aí um manual que dá para estudar em qualquer liga, em qualquer grupo da igreja. Vai ter conteúdo pano para manga, é uma expressão que não dá para traduzir para os americanos e hispânicos. Pano para manga é conhecido, então tá bom. A nossa atuação não pode ser mais um desastre. Eu não estou dizendo que ela é um desastre, mas o desastre já aconteceu. A atuação tem que ser de resposta ao desastre. Nós não podemos atrapalhar a vida das pessoas com uma forma desordenada de atuar. Alguns compromissos pessoais e da diretoria nacional: entregar a IELB conteúdo teológico e prático sobre o tema. O primeiro material veio ontem. Incluir o tema em palestras e seminários distritais e regionais. O DAS já assumiu isso. Dentro da ação social isso vai estar presente. Mas eu creio que logo, Liga de Servas, Liga de Leigos, jovens vão estar colocando esse assunto em pauta também em seus congressos.
E aliás, os jovens eu desafio, porque a juventude é uma força natural de voluntariado. Universidades e escolas valorizam e especialmente envolvem nossos jovens nisso. E a igreja precisa oferecer oportunidades para que eles possam fazer isso, a partir da teologia da cruz e testemunhando aquilo que habita em seus corações e sua fé. Precisamos dar oportunidade para que os nossos jovens possam dar razão à fé que têm dentro de um mundo que é hostil à fé e ao Evangelho. Nós vamos sim trabalhar treinamentos online. Algumas coisas dá para explicar na frente da tela, outras vai ter que ser presencial. Manter o povo de Deus motivado a investir tempo e dinheiro para cuidar do próximo. O que eu quero dizer com isso? Manter transparência, manter relatórios, manter tudo mais. Por exemplo, quando eu digo que a IELB, todas as doações, inclusive a Igreja do Paraguai, que doou para cá, doaram mais de 1.100.000 reais para o Fundo de Resposta a Desastre, entre setembro e dezembro, por causa do desastre do Taquari. Eu não estou incluindo os 14 caminhões, porque estes dados eu não tenho. Eu só tenho os dados do que foi doado, mas eu não tenho contabilmente, e eu acredito que o pastor Elemar pode nos ajudar a incluir nisso, né? Então, esse foi um trabalho do distrito ali. Do distrito Taquari eu tenho, né? Tenho toda essa informação e está dentro de 1.100.000 e poucos mil. Mas eu creio que tudo que foi mobilizado lá, nós vamos chegar a 1,5 milhão. Os irmãos americanos entraram também com 100 mil dólares, que deu 495 mil. Um câmbio muito bom naquele dia. Ontem entregamos esse livro. Nós queremos no segundo semestre ter um livro teológico, vários artigos, eu creio que mais de 20. E agora em maio, eu vou junto com 12 alunos, nós vamos fazer esse curso de resposta imediata, resposta temprana, como ele estava apresentando para nós, e nisso nós temos o compromisso de que esse aprendizado será entregue para a IELB. Concluindo, a teologia da cruz e a ação social. O nome ação social na IELB, ele é estratégico por causa da linguagem pública. A Bíblia não fala de ação social, a Bíblia fala de misericórdia, de diaconia, mas para o diálogo com o espaço público, ação social em português não é a mesma coisa que ação social em espanhol, né? Então nós temos ações que não são individuais e nem egoístas. Elas são feitas em conjunto, né? E nesse sentido, a nossa ação social precisa mostrar a presença de Jesus. Ela precisa ser misericordiosa. Então precisamos estar atentos para não deixar de ser igreja, para ser ONG ou autarquia no momento que nos envolvemos. A igreja precisa ser igreja quando atua no campo social. Pastores e leigos. A ação social sem teologia da cruz não precisa ser feita pela nossa igreja. E aí vem um alerta. Pastores e estudantes, muitas vezes eu sou questionado: Ayrton, mas os pastores também devem se envolver nas ações sociais da igreja? Sim, sim. O pastor tem responsabilidade com a teologia do trabalho da congregação, inclusive do trabalho social. Ele talvez não precisa ir ao encontro, não precisa distribuir nada, mas ele precisa estar atento para que o trabalho não se pareça com o espiritismo, não se pareça com desencargo de consciência, ou que seja simplesmente algo para ocupar horas. Ele tem um foco, ele tem uma metodologia, ele tem algo a mais. A ação social da igreja precisa ser misericordiosa.
E vamos, para concluir este encontro. Aliás, alguém tem uma pergunta ou colocação sobre isso que eu falei? Porque essa frase é de conclusão, conclusão, concluída. Tá bom? Então vamos ler em conjunto esta frase para encerrarmos esse dia. Portanto, amém. E assim concluímos os trabalhos deste encontro, mas ainda teremos a oração. Eu vou primeiro agradecer aos professores, eu pelo menos vi 5 dos professores que efetivamente estiveram conosco aqui, talvez alguns até online, e eu convido o diretor para nos dirigir a oração de encerramento e também uma saudação final. Volto novamente a dizer, Francis, foi importantíssima a tua tradução. Em vários momentos, pessoas elogiaram a clareza e a facilidade, né? Então, obrigado por esse dom de Deus na tua vida, que foi posto à disposição de todos nós nestes dias. Diretor, sua palavra e oração final. Eu disse na abertura que nós somos muito gratos por esse evento ocorrer aqui dentro. Porque nós entendemos que o seminário, ele é a casa da educação da IELB. Ele é a casa da IELB. Aqui a igreja tem a formação de seus pastores e diáconos. E por isso a gente sempre quer que a igreja esteja muito próxima do seminário. Por isso eu fico muito feliz, e todos nós daqui ficamos, pelo fato da área de ação social ter escolhido este local para este evento tão significativo. Acho que é bem importante que o pastor Ayrton deixou claro, com muita transparência, nós não estamos agora começando a fazer obras de misericórdia. Isso faz parte da igreja cristã desde a sua origem. Mas isso não deixa de ser verdade de que este evento é um evento fundamental para muito mais coisa pela frente. Então, eu considero que o fato de nossos estudantes estarem aqui, e temos vários aqui conosco, eles tiveram um final de semana de aulas muito importantes, muito significativas. Por isso, muito obrigado ao Dr. Ross Johnson, muito obrigado ao pastor Christian, queridos amigos, muito obrigado a todos aqueles que deram seus depoimentos tão tocantes, tão importantes, que fazem a gente se sentir tão pequeno. Nós que estivemos geograficamente distantes de desastres tão sérios, e nós olhamos para vocês com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, e reconhecendo o trabalho muito belo que vocês têm feito. Então, muito obrigado, pastor Ayrton, mais uma vez, toda a sua equipe, e muito obrigado a vocês todos que também nos brindaram com a sua presença aqui no seminário nesse final de semana. Eu quero entregar simbolicamente mais um livro, porque nós vamos fazer chegar a todos os estudantes que não puderam estar presentes. A secretaria vai receber livro para que quem não esteve também tenha acesso ao livro, porque a parte de exposição vai estar toda disponível, tá? Muito bem. Convido vocês então para orarmos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gracioso Deus, nosso Pai, Tu és um Pai bondoso e misericordioso, e tens manifestado o Teu amor e cuidado pelos Teus filhos a cada dia de nossa vida. Especialmente nós Te louvamos pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã em Teu Filho Jesus, nosso amado Salvador. Damos-te graças pela pregação do Evangelho, que tem sido abundante entre nós. Tu tens sido um Pai amoroso, que vens até nós com Tua palavra e santos sacramentos, e tens edificado entre nós a Tua Santa Igreja. Nós te suplicamos humildemente que possamos viver a fé que Tu nos concedes, refletida no amor ao nosso semelhante.
Por isso, capacita a tua igreja e envia missionários, pregadores, pastores, por todos os cantos do mundo, para que tragam aquilo que é o mais importante para o mundo, o teu evangelho, e que levem consigo marcas do amor e da compaixão por aqueles que sofrem. Abençoa a Igreja Evangélica Luterana do Brasil em todos os seus empreendimentos, bem como toda a igreja cristã espalhada por todo o mundo. Particularmente concede, Senhor, que este encontro de 2 dias deixe marcas profundas na vida de cada um de nós e da tua igreja, nos movendo, a partir da cruz, a olhar com carinho, com compaixão, com amor, pelo nosso semelhante, especialmente em situações de desastre. Esteja conosco, ó Senhor, e acompanhe aqueles que agora viajam e retornam para os seus lares. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.